Olá! Esse vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática UFSC. Na palestra de hoje, temos Abimodine Rene, falando sobre espaços de Moduli. Aproveite a palestra e bons estudos! Tá, então, de novo, obrigado pelo convite. Eu acho que esse é muito importante. Volto aqui. Então, como eu falei, vou fazer uma introdução a espaços de Moduli e vou falar desses quatro, mais ou menos vai ser organizado nesses quatro itens. Então, primeiro eu vou falar das motivações, depois os exemplos, a filosofia geral e a aplicação, se dá tempo. Então, uma das motivações, na verdade, eu falar de dois tipos. Então, é a classificação. Então, classificação, estamos todos temos esse... queremos classificar objetos, tá? Se você tem uma prateleira, tá? E aí quer colocar, por exemplo, livros, tá? Aí vai escolher, por exemplo, por autor ou por assunto, tá? E vai colocar nessas prateleiras o que dá para colocar com respeito à sua tipo de classificação preferida. Tá? Então, esse é um fato geral da vida que, como ser humanos, queremos classificar coisas. Agora, como na ciência também, tem esses problemas de classificação, tá? Então, por exemplo, até os animais classificamos que tipo de animais, que família, etc. A zoologia, por exemplo, é um grande exemplo, a geologia, e como a matemática e como outras atividades, é uma atividade humana, e para entender os objetos matemáticos, precisamos, às vezes, classificar e colocar numa certa prateleira virtual. Tá? Então, essa classificação, por exemplo, tem classificação dos grupos, tá? Os objetos matemáticos, um dos objetos são grupos, tem a classificação dos grupos, por exemplo, finitos. É uma história muito grande da matemática. E a classificação completa só foi feita nos anos 2000 e pouco. Tá? Então, são problemas, às vezes, extremamente difíceis ou muito técnicos. Tá? Outro tipo de motivação, então, esse é o da matemática, tem outro tipo de motivação que vem da física. Então, física teórica. Então, da física teórica, tem problemas, por exemplo, na mecânica quântica. Tá? Vou explicar um dos exemplos, é o exemplo de uma trajetória. Então, se tem uma partícula que vai de A a B, classicamente, na verdade, tem uma função que se chama uma funcional, que se chama um objeto, chama a ação, tá? Essa ação é uma integral sobre o espaço, tá? De A a B, e alguma função L, que vai depender do problema físico, tá? Em geral, eu posso ter várias trajetórias, tá? Várias trajetórias.
Mas as trajetórias físicas que vão acontecer são trajetórias que vão minimizar essa funcional. Então, são mínimos, tá? E, classicamente, todas as equações de movimento de Newton, uma partícula que está se movimentando no campo gravitacional ou de força, eles têm essa estrutura, tá? Agora, se eu passo na mecânica quântica, na verdade, todas essas trajetórias podem acontecer. E, na verdade, o que tem que fazer é, para ver o problema, para resolver, ter soluções do problema, eu tenho que, na verdade, fazer a conta para cada trajetória. Então, é como se fosse essa partícula, ela vai pegar todas as trajetórias e para ter uma maneira mais quantitativa sobre como ela vai de A a B, por exemplo, energia, momento, tem muitas coisas envolvidas, e tenho que considerar todas as trajetórias, porque nesse caso não tem só aquelas que minimizam essa funcional que são importantes. Eles são importantes no limite que se chama limite clássico. Então, essa imagem aqui, eu estou falando de uma imagem de mundo muito pequeno, onde tem fenômenos muito diferentes do que a nossa intuição no mundo normal aqui. Então, mas são coisas que são verdadeiras, foram experimentalmente provadas, etc. Não é só a imaginação matemática de alguns cientistas de fazer isso. Tá. Então, como vem o modulinho? Então, uma primeira questão é ver qual é o espaço de todas as trajetórias. Porque cada trajetória vai dar uma contribuição ao fenômeno físico. Então, para ter todas as contribuições e ver tudo que pode acontecer, eu tenho que fazer uma integral sobre todo o espaço de todas as trajetórias. Então, tem um espaço aqui, que é mais abstrato, que ele é formado de trajetórias. Os pontos desse espaço, cada ponto representa uma trajetória. É uma forma de parametrização, tá? E esses espaços, em geral, são muito complicados, nem tem, por exemplo, uma medida de integração para fazer essas integrações, mas em situações mais fáceis, o mais simples, eu posso fazer isso. Em particular, tem um caso particular do que se chama o espaço dos vácuos. Tá? E esse espaço dos vácuos é um espaço onde, na mecânica quântica, se eu tiro toda a matéria do universo, aqui o vazio ele fica flutuando. E aí ele tem uma certa média de flutuação. E essa média dá para se chama VEV. Em inglês é Vacuum Expectation Value. É uma medida de média, a média ao longo do tempo do que está flutuando lá. Se pode medir, mas em teorias, por exemplo, como tem teoria de cordas e teoria de campos. Esses aqui não vem somente um vácuo
mas vem tudo uma paisagem, vários tipos de vácuo, é como se fosse um espaço. E para saber a teoria, na verdade, essas teorias físicas, para calcular coisas, eu tenho que saber como esse vácuo já se comporta. Então, esse vácuo aqui é como se fosse um parâmetro, tá? Então, eu tenho vários parâmetros, A, B, etc. Parâmetros que vão classificar os vácuos possíveis. Tá? Então, eu preciso saber qual é o espaço que parametriza esses vácuos. Tá? Esse é muito importante para a matemática também. Não dá para ver agora, mas é muito importante para a matemática também. E esse tipo de problema, eu quero saber, não é como conjunto, porque esse aqui, quando eu classifico grupos, por exemplo, finitos, eu tenho classes, eu posso colocar tabelas. Essas tabelas eu posso ver como prateleira. Então, aqui número 1, aqui número 2, aqui número 3, etc. Mas nesse tipo de problema contínuo, porque os parâmetros são contínuos, eu quero saber se esses espaços têm uma estrutura geométrica. Eles são aleatórios, assim, tem uma estrutura geométrica tipo de variedade, variedade complexa, eles têm volume, tem uma métrica, ou seja, um instrumento para medir distâncias, tem geodésicas, tem invariantes, quais são os invariantes, posso calcular características, como característica de Euler para superfícies, etc. Então, esses problemas são importantes. Esses problemas são importantes porque nos últimos 30 anos, eles mostraram que, por exemplo, vem muitas ideias de como calcular e como definir vem da física. E vem desse tipo de problema que estava falando. E, em particular, eles relacionam teorias diferentes. Às vezes, tem a física, nos últimos 30 anos, nos mostrou que tem muita coisa que se chama dualidade. Dualidade queria dizer que tem uma teoria sobre um espaço M, uma teoria sobre um outro espaço, e são equivalentes. Equivalentes para os físicos queria dizer que eles vão descrever mais ou menos o mesmo fenômeno, a mesma matemática. Tá? E um dos pontos que aconteceram, por exemplo, tem soluções nessas teorias, chama teoria de Gauss, tem soluções que chama instantons. Tenho que escrever melhor aqui. Instantons. Essas aqui são soluções, algumas soluções de teoria de calibre. Na verdade, eles são o que se chama conexões em geometria. Uma conexão é como se fosse uma derivada de um vetor. Quando fazemos cálculo vetorial, é tudo sobre um plano, sabemos como derivar vetores. Mas quando eu tenho uma coisa que não é um plano, ela tem uma curvatura, daí derivar vetor não faz sempre sentido.
o transportar vetor paralelamente, por exemplo, esses vetores no plano, aqui e aqui, eu posso ver que esses dois são a mesma coisa, transportando, fazendo uma translação desse vetor aqui, eu vou ver que tem a mesma direção e o mesmo módulo. Eu posso identificar eles. Mas quando tem uma esfera, esse não é sempre possível, tá? Então, tem que definir uma nova, um novo objeto que se chama conexão. E essas conexões, que se chamam particulares, chamam instantons, elas foram usadas por Donaldson. Donaldson é um matemático inglês que ganhou a medalha Fields nos anos 80, porque usando esses, ele mostrou que o espaço de moduli, o espaço que parametriza os instantons, é um invariante. Então, eu vou talvez melhor escrever numa outra página. Moduli de instantons e um invariante das variedades de dimensão 4. Em particular, com isso que ele conseguiu demonstrar que, por exemplo, tem várias estruturas diferenciais, diferentes estruturas diferenciais de uma esfera quatrodimensional. Tá? E esses objetos vêm da física, mas foram usados na matemática. E várias ideias têm uma conexão assim, bem profunda entre a física e a matemática, especialmente nesses últimos 30 anos. Talvez essa conexão tinha antes, por exemplo, o cálculo, o mesmo cálculo, que agora virou para o matemático a análise, ele veio da como vou calcular trajetórias de partículas. Tá. Então, só para... Então, essas são motivações. Então, sabendo mais sobre os espaços de parametrização de moduli, eu posso saber da geometria deles, posso encontrar até invariantes de algumas variedades. Invariantes são coisas importantes porque eles me dizem que, por exemplo, dois espaços são equivalentes ou são a mesma coisa se eles têm os mesmos invariantes. Por exemplo, o caso clássico que a xícara assim é equivalente ao touro, porque nesse caso topologicamente tem somente um invariante, que é o gênero, que se chama gênero, é o número de buracos aqui, o número de buraco é o mesmo, então topologicamente são a mesma coisa. Tá? Para um topólogo, ele não pode distinguir entre esses dois objetos, é a mesma coisa para ele. Tá? Então, invariantes, em casos mais difíceis ou mais complicados, podem ser números, pode ser polinômios, pode ser espaços vetoriais, mas pode ser também espaços de moduli. Tá? Então, agora, eu falei muito de espaço de moduli, de parametrização. O que é isso? Então, vamos passar para a próxima sessão. Então, aqui, de moduli. E como falei, eu não vou fazer uma definição rigorosa, mas moduli, a palavra moduli, foi introduzida por
Riemann, para quando ele queria estudar classes de equivalência de superfícies de Riemann. É moduli, mais ou menos, queria dizer o conjunto de parâmetros. Conjunto de parâmetros. Tá? E, em geral, quando você usa um moduli, esses parâmetros são contínuos. Tá? Contínuos até um certo ponto. Por exemplo, se estou pensando em números reais, números complexos, nesse sentido. Tá? Agora, vamos ver alguns exemplos de como classificar de modo contínuo alguns objetos e ver se esses espaços vão ter a mesma estrutura ou não. Então, passando de livros e música sobre prateleiras, eu posso ver um exemplo bem simples, triângulos. Então, triângulos, tá? Como posso classificar triângulos? Na geometria euclidiana, tá? Eu posso classificar, por exemplo, pelo dois triângulos são equivalentes se são similares. Então, a noção de similitude. E, em geral, sempre tem isso. Quando eu tenho uma classificação, sempre vou colocar na mesma sacola todos os objetos que vou considerar como equivalentes. É um tipo de substituir igual por uma equivalência. Esses já sabemos quando fazemos, por exemplo, Z2, sabemos que todos os números pares são equivalentes a 0 e todos os números ímpares são equivalentes a 1. Então, tem essa sacola que tem todos os objetos que estou considerando como o mesmo objeto. Então, se faço isso com triângulos, eu posso fazer, e aqui, se vou chamar esse A, B e C, na verdade, A e B e C são as medidas do comprimento de cada lado. Eu posso, na verdade, fixar A mais B mais C igual a 2. Tá? Esse queria dizer que qualquer triângulo, eu posso encontrar um triângulo similar a ele, tal que a soma dos lados é igual a 2. Então, só, na verdade, multiplicar por uma certa constante real. O fato que eles são triângulos quer dizer que A, B, C são números positivos, tá? Porque são normas. E posso escolher sempre para fixar A menor ou igual a B e B menor ou igual a C. Tá? Se não for, eu vou mudar o nome deles. O menor eu vou chamar sempre A, depois B, depois C. Tá? A outra coisa também que posso dizer sobre os triângulos é que se vou considerar um lado, especialmente esse C, o maior deles, ele é sempre menor do que A mais B. Tá? Ou seja, aqui o que estou dizendo para vocês é que o triângulo módulo, então, triângulos módulo similaridade é o conjunto, tá,
dado. Então, o conjunto que parametriza os triângulos são A, B, C e R3. Tá ok? A mais B mais C é igual a 2. A menor ou igual a B menor ou igual a C, e C menor do que B mais A. Tá? Se eu faço um desenho desse conjunto, o fato que a soma é igual a 2, então eu vou ter assim, vou colocar a figura aqui, e aqui eu vou ter um triângulo, vou colocar, talvez tem que fazer o desenho um pouco melhor. Então, eu vou colocar aqui esse eixo e esse eixo aqui, tá? E vou colocar aqui igual a 2, aqui igual a 2 e aqui igual a 2. A primeira equação representa um plano. Então, é o plano que passa por esses 3 pontos. Em particular, eles vão estar nesse triângulo com A maior do que B maior do que C e C maior do que B mais A. Então, eu vou projetar esse triângulo para não ter problema em desenhar aqui uma coisa complicada. Então, esse triângulo eu posso transportar aqui. Vou representar ele como se fosse... vou dar as coordenadas, eu consigo calcular eles. Tá? Esse aqui vai ser 2/3, 2/3 e 2/3. Esse triângulo eu estou fazendo como se fosse no plano, mas ele está em R3. Aqui é 0, 1, 1. E aqui é 1/2, 1/2 e 1/2. Tá? O que vai acontecer é que qualquer triângulo ele está dentro dessa área aqui. Então, em particular, esse lado ele representa aqui os triângulos isocéleos, que são B igual a C. Aqui vai representar também A igual a B. Um triângulo equilateral tem somente um. Ele vai ser representado pelo ponto 2/3, 2/3, 2/3. Se você soma AB mais C, vai ser igual a 2. E aqui, esse lado são triângulos degenerados. Por quê? Porque aqui C é igual a A mais B. Então, nesse caso, o triângulo é como se fosse, ele degenera para A, B e C. Tá? O que tem que ver nessa figura aqui é que quando eu passo de um ponto para outro de maneira contínua, queria dizer que eu tenho... então, eu fiz assim. Esse é o arco que coloquei dentro. Esse arco, em cima dele, tem vários triângulos. Mas eles são relacionados por uma transformação contínua, parametrizada por esse. E aqui, queria dizer que posso passar de qualquer triângulo para outro
triângulo de maneira contínua, fazendo uma família de transformações desse triângulo até chegar do ponto inicial ao ponto final. Então, em particular, eu posso até ter os triângulos que são retos, mais b quadrado igual c quadrado, tem uma curva aqui que representa eles. Então, uma questão importante é que eu estou fazendo uma classificação de triângulos, mas o espaço que classifica esses triângulos é um triângulo. Tá? Então, aqui, então, o espaço de moduli dos triângulos é um triângulo. Mas, para falar isso, tenho que admitir que tem triângulos também degenerados. O que vai ser, em geral, o equivalente desses degenerados são a introdução de singularidades. Tá? Então, em geral, quando se classifica objetos, e na maioria dos casos reais, assim, a maioria dos casos importantes, por exemplo, as curvas algébricas, etc., eu tenho que introduzir singularidades. E, na verdade, até o espaço de moduli vai ser um espaço muito singular com o sentido que conhecemos de variedade diferencial, o espaço bonito, mas ele tem uma outra descrição em termos de alguns objetos que podem ser não singulares, ou menos singulares, só que tenho que alargar um pouco a minha categoria, onde estou olhando os objetos. Tá? Então, nesse sentido que eu falei que o espaço de moduli, às vezes, ele reflete algumas coisas geométricas sobre os objetos que ele está descrevendo. É como aqui estou descrevendo triângulos, mas o próprio espaço é dado por um triângulo, o interior de um triângulo. Tá? Esse é um exemplo muito simples, eu vou passar para outro exemplo. Nesse exemplo, talvez vocês já conhecem bem, é o exemplo de retas no plano. Tá? Então, duas retas que são paralelas, eu vou considerar como sendo equivalentes. E daí, eu posso classificar as retas no plano que passam pela origem. Tá? Aqui é a origem e todas as retas que passam. Agora, sendo assim, eu posso ver que, de modo intuitivo, que a única maneira aqui é de ver qual é esse ângulo. Só. E qualquer reta, na verdade, a mesma reta, se considera o vetor diretor, eu posso considerar esse ou esse aqui. Mas é a mesma reta. Então, basta considerar os vetores diretores, tal que y nesse vetor é positivo ou nulo. Então, só considerar o semiplano superior. E esse me dá o espaço que classifica as retas, que chamamos RP1. Tá? E esse, na verdade, eu posso colocar como o semicírculo, o semicircunferência aqui, com esse A e B identificados. E se faço isso, identificados, então
esse aqui vai me dar a circunferência. Então, na verdade, esse é o que chama homeomorfismo. Tá? Agora, o que posso ver aqui é que em cada ponto que vou fixar, tá? Cada ponto que vou fixar aqui, eu tenho uma reta que representa ele. E essa reta, para encontrar ela, é só pegar um ponto aqui, um ponto que tem qualquer vetor que tem ângulo θ com o x, e vou fazer, vou desenhar a reta. Então, localmente, suponhamos que eu vou pegar esse aqui, esse pedacinho. Vou aumentar aqui. Localmente, em cada ponto aqui, eu não posso fazer uma coisa contínua, mas pode imaginar que tudo isso é contínuo. Essas aqui é como se fosse, eu tenho tudo um espaço aqui, e aqui o S1, ou um pedaço, pelo menos, tá? E esse E eu posso ver como sendo S1 vezes uma reta. Uma reta é R, tá? Então, esse espaço aqui é como se fosse um cilindro, tá? Assim, um cilindro infinito, tá? E com as fibras são as retas, tá? Essa aqui se chama família. É uma família de retas que, nesse caso, ela está parametrizada por esse pedaço de S1. E esse inteiro, ele parametriza todas as retas, a família de todas as retas. Essa família, localmente, eu posso ver desse jeito. Então, esse jeito aqui, localmente. Então, aqui, em vez de escrever S1, na verdade, eu tenho que escrever uma outra coisa. Tá? Então, eu tenho que escrever que esse é um pedaço só. Então, eu vou chamar ele U. Então, esse pedaço U. Então, esse se chama trivialização. Então, eu posso ter objetos que não são globalmente triviais, não posso escrever globalmente que esse é igual a S1 R, mas localmente, em qualquer aberto, esse pedacinho aqui, eu posso trivializar. E as famílias, localmente, elas são desse tipo, tá? Nos exemplos mais fáceis, mais simples, tá? Então, aqui eu posso dizer que o S1, que é a circunferência, é o espaço de moduli das retas no plano, tá? E, da mesma maneira, eu posso fazer, agora, vou mudar só uma coisa, se alguém não fica muito confortável com isso, pode perguntar, tá? Mas em vez de R, eu vou usar C. Tá? E toda essa construção ela é válida sobre os números complexos. E eu posso também representar agora C2 e vou fazer a parametrização de todas as retas que passam pela origem. Tá? E desse jeito,
Na verdade, posso introduzir uma relação de equivalência. A relação de equivalência é que se tem o vetor diretor, eu posso representar ele só com A, B, as coordenadas dele, tá? As componentes em C2. Esse equivalente a A', B', e como no caso paralelo das retas. Quando falo paralelo, em geometria analítica, vemos que paralelos queria dizer que A' é igual a lambda A e B' é igual a lambda B. Ou seja, esse par é múltiplo escalar do outro par para lambda diferente de zero. Tá? Em C2, então, esse A, B, A', B', são todos números complexos. E essa relação é para um número complexo não nulo. E desse jeito eu posso obter uma relação de equivalência em C2, tá? Com respeito a C estrela. C estrela seria lambda em C, tal que lambda diferente de zero. E também aqui eu estou um pouco errado, mas seria C2 menos a origem. Porque a origem, todo mundo é múltiplo escalar, mas com zero, que não é nesse C estrela. Então, vou tirar ele. Tá? E nesse sentido, eu vou obter o que se chama CP1. CP1, o que vou chamar P1. Vou esquecer esse C, porque vou trabalhar sempre sobre os complexos. Tá? Esse aqui, na verdade, é homeomorfo a S2, a esfera. Não tem tempo para mostrar isso, mas dá para ver mais ou menos que, assim, vou dar um jeito de ver, é que eu posso escrever agora as coordenadas. Então, um ponto em P1 seria uma classe de equivalência de todos aqueles A igual lambda A', B igual pelo mesmo lambda B'. Tá? E, nesse sentido, eles A e B não podem ser ambos nulos. Então, o par é diferente de 0, 0, porque nessa equivalência que estava fazendo, eu tirei a origem. Tá? Então, esse queria dizer que pelo menos um deles não é nulo. Então, eu posso colocar se A diferente de 0, posso multiplicar por 1 sobre A aqui e vou ter um B'. B', nesse caso, é B sobre A. E no caso B diferente de 0, eu posso obter A' é 1. Esse aqui é como se fosse C2. Tá? Se pego todos os valores, pode ser agora nulo, porque esse não é nulo. A única condição é que os dois não podem ser nulo ao mesmo tempo. Esse aqui, esse C2 também. E aí, esse aqui, ele é homeomorfo a R, desculpa, aqui não é C2, é C. É R2. Tem só uma variável. E esse aqui é homeomorfo a R2. Esse aqui, homeomorfo a R2. Na verdade, o que posso fazer quando A e B, os dois são diferentes de 0, eu posso passar de um para o outro. Então, por exemplo, A e B, ambos não nulos, eu posso passar desse aqui para B sobre A,
eu posso passar também para A sobre B é 1. Esse está no primeiro e esse está no segundo. Mas os dois representam o mesmo ponto, AB. Então, vou identificar eles. Tá? Identificando isso, eu estou identificando o R2 com outro R2, de maneira até, na verdade, a esfera. Tá? Esse é um modo. Então, em particular, aqui o que estou fazendo é que, geometricamente, eu estou fazendo uma parametrização de retas. E o espaço de Moduli, que é P1, ele é um espaço que é contínuo, complexo, tá? Tem uma estrutura complexa, é uma variedade. Tá? Então, não muda muito do objeto reta, que é um tipo de variedade também. Tá? Mais simples, mas é. Essa pode ser generalizada a qualquer dimensão para obter o que se chama espaços projetivos. Tá? E posso também introduzir uma generalização disso aqui, o que se chama as Grassmannianas. Tá? Grassmannianas são generalização no seguinte sentido. Eu queria retas, por exemplo, no plano, retas no espaço, sempre retas em CM. Agora, suponhamos que eu quero, por exemplo, classificar planos em P3. P3 é como a construção que eu fiz antes, mas tem mais cartas locais. Tem mais... as cartas locais, quando falo cartas locais, queria dizer essas aqui, R2 e R2, são cartas locais. Quando colo eles, vão me dar a esfera. Cartas locais podem imaginar como se fosse o Atlas da geografia. Tem um livro, cada página vai te dar um pedaço da Terra, que é um país, um pedaço do país, uma região. Mas o livro, se você cola todos os pedaços, vai ter uma representação de tudo o globo terrestre. Então, essas são chamadas... então, nesse caso, tem 4. Então, aqui Z0, Z1, Z2 e Z3. Tá? E a equivalência é a mesma. A equivalência, eu posso dizer que essa é a classe de todos Z0 lambda, lambda Z1, lambda Z2 e lambda Z3. Agora, um plano nesse espaço seria uma equação linear A0, Z0, mais A1, Z1, mais A2, Z2, mais A3, Z3, igual a 0. Então, quantos planos eu tenho? Na verdade, a parametrização já está aqui, para ver os planos que eu tenho. São esses coeficientes. Tá? Então, eu tenho quantos coeficientes? Uma equação aqui, primeiro, eu posso transformar se A0 diferente de 0, vou supor A0 diferente de 0. Se não for, eu posso trocar o índice aqui, queria dizer que troquei coordenadas, de maneira que o A0 vai ser diferente de 0. E esse aqui eu posso escrever como Z0, mais A1, Z1, mais A2, Z2, mais A3,
Z3 igual a zero. Porque quando eu multiplico por um número diferente de zero, o objeto geométrico não vai mudar. Um plano em R3, quando eu multiplico a equação por um lambda diferente de zero, vai ficar o mesmo plano. Tá? Porque o vetor diretor, como se fosse estou multiplicando por lambda, vai ser sempre o mesmo, vai ser vetor diretor, desculpa, o normal vai ser sempre normal ao plano. Então, aqui eu posso ver que, na verdade, esse é um exemplo, mas eu posso fazer para qualquer outra coordenada. Queria dizer que A0, A1, A2, A3 tem 4 parâmetros para me dar um plano, tá? Em P3. Tem 4 parâmetros. Só que esses parâmetros são equivalentes, como vimos aqui, a A0, lambda A1, lambda A2, lambda A3. Então, vou obter o quê? Vou obter, na verdade, é como se fosse um espaço. Agora, em vez das coordenadas Z, os As. A1, A2, A3. Esse aqui é um ponto, é um certo P3 também. Na verdade, esse é chamado o dual. O dual porque, se vocês pensam, por exemplo, em termos de plano real e R3, o que estou fazendo aqui é esses coeficientes, eles representam um vetor normal. Esse vetor normal quer dizer que quando faço o produto escalar, vai me dar zero, com qualquer vetor que está no plano. Então, nesse sentido que tem essa dualidade. Tá? E aqui os planos, então, aqui a grassmanniana dos planos em planos quer dizer dimensão 2. Em P3, esse aqui é a mesma coisa do que P3. Tá? Então, esse caso aqui, na verdade, ele vai me dar o espaço projetivo de novo. Mas se pego um caso um pouco diferente, se pego G de 2 em 4, então, planos, então, dimensão 2 sobre os complexos, em P4, daí esse objeto aqui vai ser diferente de um espaço projetivo, realmente. E, na verdade, esse posso representar o seguinte. Os planos, eu posso representar a base do plano. Tá? A base do plano vai ser formada por 2 vetores. Então, eu posso escolher 2 vetores, V1, V2, em P4. 2 vetores são 2, posso representar como A1, o A0, A1, A2, A3. E aqui, B0, B1, B2, B3. E aí, vou esquecer os vetores se formar uma matriz assim. Essa matriz vai ser de posto maximal. Porque essa matriz é 2 por 4, tá? E como os vetores que eu estou escolhendo vão formar uma base, esses são linearmente independentes. Então, o posto vai ser dessa matriz vai ser 2, tá? E aí, o que queria dizer que
o posto é maximal dessa matriz. Quer dizer que qualquer submatriz 2 por 2, que é um menor, 2 por 2, tá? Diferente, desculpa, que isso. Desculpa aqui. Só para... Que é assim, tem vários índices, não quero entrar na loucura dos índices, porque a dependência linear pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, tem 2 desses quadros. Mas, na verdade, eu posso escolher 2 entre quadros para fazer. Então, escolhe 2 entre quadros pares, tá? E fazer um menor. Então, tem esses menores. E nesse caso, vai ter 4 vezes 3. Mas tem uma simetria, então eu vou dividir por 2 e vai ter 6 determinantes que posso calcular, tá? E nesse caso, a dimensão desse aqui, tá? Eu posso calcular, vai ser exatamente 2 e 4 menos 2, que é igual a 4. Porque dentro desses 6 vai ter 2 determinantes iguais a 0. Tá? O resto vai ser diferente de 0 e vou considerar como se fossem as coordenadas nesse espaço. Tá? Agora, assim, esses são exemplos, mas algumas aplicações. Não vou... tem um exemplo que queria fazer, não sei se dá tempo ou não, vocês podem me falar. Não sei nem que horas são. Então, professor, normalmente as palestras demoram 1 e 15, né? Teve ali aquele atraso por conta da situação, mas imagina que tem mais 15 minutos aí. Tá, então eu vou dar só mais um exemplo e depois vou nas aplicações. Tá. Ok. Então, o outro exemplo é o touro. Tá? O touro, eu posso ver ele, tá? Topologicamente, como se fosse esse quadrado. Aí vou escolher uma identificação desse lado com esse, é uma identificação desse lado com esse, tá? Esse aqui, se vou colocar em R2, tá? E como se fosse, eu escolhi esse vetor, V1, V2, tá? E aí, vou identificar
tudo que vai se repetir aqui. Então, um ponto está aqui. Então, quer dizer que se eu vou caminhar aqui, daí vou chegar aqui, começo a caminhar, vou chegar aqui, começo a caminhar, chego aqui, então vou chegar aqui, etc. Tá? Mas essa não é a única maneira. Por exemplo, nesse aqui, quando eu faço a primeira identificação, eu tenho esse desse jeito. Tá? Mas antes de identificar esse lado aqui com esse lado, eu posso fazer uma rotação. Tá? Posso fazer uma rotação e identificar. Tá? Esse aqui é como se fosse, estou escolhendo uma outra coisa. Eu estou escolhendo esse vetor V1 e esse vetor V2. Ainda estou no plano, mas esse quadrado que se chama o domínio fundamental é diferente. Esses aqui. E esse, topologicamente, os dois touros são a mesma coisa, mas geometricamente não é a mesma coisa. Então, em geometria eu tenho que introduzir uma outra coisa, que tem a ver com a curvatura, tem a ver com, se chama twist, um tipo de rotação. Então, nesse exemplo, eu posso sempre fixar um dos vetores V1 igual a 1. Aqui no plano eu posso identificar o plano R2 com C. Então, o segundo vetor é um vetor complexo, que eu vou chamar tal. Tá? E esse, na verdade, vem do fato que essa rotação, na verdade, tem a ver com esse ângulo. Tá? E quando eu faço essa rotação, a única coisa que estou, na verdade, considerando, que é uma coisa nova, é essa rotação. Então, só tem um parâmetro. Então, por isso que eu posso fixar V1 igual a 1, e agora tal é um número, tal que a parte imaginária é sempre positiva. Então, eu estou trabalhando no semiplano, aqui I e aqui I, tá? Mas mesmo assim, eu vou, então, considerar que para cada tal, eu tenho um tipo de touro, tá? E esse depende da forma, como eu falei, do ângulo θ aqui entre 1 e esse número tal. Só que esse ainda, na verdade, tem muitos automorfismos. Às vezes, quando eu faço uma equivalência, mesmo depois, tem uma coisa horroramente grande que ainda me dá simetrias. Tá? E nesse caso, as simetrias são simetrias de uma rede. Tá? Porque o que estou fazendo aqui, na verdade, cada quadrado ele está me definindo um subgrupo abeliano, tá? Porque a adição aqui, um subgrupo abeliano, todos esses pontos posso obter um do outro fazendo a adição de números complexos que são múltiplos dessa distância aqui, do tal e do 1. Tá? Então, esse aqui, na verdade, é uma rede, um tipo de rede, e Z2, o Z por Z. Esses tipos de redes, tem que classificar quais os tipos de redes para classificar quais tipos de touros.
E como grupos abelianos, na verdade, tem uma ação de SL2, uma simetria, tá? Que é assim, o tal, ele vai em A tal mais B sobre C tal mais D. Chama transformação de Möbius, onde AD menos BC é diferente de zero. O igual a 1. Aqui, posso colocar igual a 1. Tá? Então, módulo essa simetria, tá? Eu vou encontrar onde que tal mora. Tá? E esse chama, na verdade, o J invariante das curvas elípticas. Ele classifica as curvas elípticas e me dá um espaço de moduli que se chama espaço das curvas elípticas marcadas com um ponto, porque também tem que escolher essa origem aqui, tá? Porque como tem o C2 é um grupo abeliano, Z2 é um subgrupo abeliano, o quociente vai ser um grupo abeliano. Então, qualquer coisa que é fixo, como grupo abeliano, como quociente, eu tenho translações pelo grupo, porque o grupo age sobre ele mesmo, translatando um ponto para outro. Então, a origem ela pode ficar em qualquer outro lugar, tá? E para rigidificar o problema, eu tenho que introduzir um ponto fixo que vai ser sempre a origem. E esse me dá, quando fixo ele, eu posso encontrar esse espaço que chama M1. Porque fixei um ponto, e esse é 1 porque são as curvas de gênero 1, que tem um buraco só. Bom, o que eu queria falar, uma aplicação que queria fazer, mas uma das aplicações é a geometria enumerativa. Geometria enumerativa queria dizer que tem objetos, por exemplo, vou dar um exemplo de 2 pontos. Quantas retas podem passar por 2 pontos no plano? Esse, para D igual a 1, uma reta de grau 1, polinômio que define ela, passando por 2 pontos igual a 1, sabemos desde Euclides. Tá? Se for uma cônica ela é definida por grau 2, e passando por 5 pontos. Se fixo 5 pontos, essa também tem uma única. Tá? E aqui, quando eu falo única, que seja no primeiro exemplo ou segundo exemplo, aqui queria dizer que vou considerar pontos genéricos. Esse ponto 1 e 2, quando eu escolho eles são genéricos. É como se fosse, quando eu coloco assim, eu vou chutar 2 pontos, tá? A probabilidade deles ser diferentes é muito grande, tá? A única possibilidade aqui, que não vai ser genérico, vai ser quando 1 é igual a 2. Tá? Então, esses chamam pontos especiais. No caso de grau 2, pontos especiais quando 3 pontos são colineares. Então, eu vou evitar esses casos aqui especiais. Então, nesse caso, o número de retas é igual a 1. Nesse caso, o número de cônicas que passam por 5 pontos é também 1. E esse, acho que na antiguidade já foi demonstrado, já se sabia. Mas para n igual a 3, tá? Uma curva, então agora vou escrever o problema. Curva racional. Racional queria dizer que posso, por exemplo, no plano, posso parametrizar ela como RT, ST, sobre
P de t e sobre P de t. Então, funções racionais, polinômio sobre outro polinômio, de grau menor ou igual a 3. Aqui é o grau, não é o gênero. Tá? Agora, uma curva racional de grau D, que passa por 3D menos um ponto. Quantos tem? Então, qual é o número desses aqui? Esses são problemas que muito interessantes em matemática, na história da matemática, da geometria. Mas, a parte desses dois, o terceiro número que estou apresentando aqui, N3, na verdade, é igual a 12. Tá? Essa aplicação eu queria fazer, mas ela já, para provar que tem 12 curvas racionais de grau 3 que passam por 9 pontos, tá? Tem 12 só. Esse foi provado só em 1842. Tá? Então, os dois primeiros são conhecidos desde muito tempo. Esse terceiro, para D igual a 3, 1842. N igual a 4, foi no século XIX também. Tá? Esse é 620. Tá? Então, aqui para calcular, já tinha uma ferramenta muito mais complicada, e aí até tem trabalhos de Hilbert depois que foram usados, tá? E o N5, só para dar uma ideia, que é igual a 8.720. Não, esse é outro número. Esse aqui é esse número aqui. Esse foi nos anos 80. Só nos anos 80, 1980, que foi calculado. Na verdade, ele foi verificado, se lembro bem, por Israel Weisinger, professor de geometria algébrica em Minas Gerais, na UFMG. Tá? E o problema geral ND foi resolvido por Kontsevich. E esse é 94. Usando técnicas em teoria de cordas. São ideias que vêm da física, que se demonstraram muito importantes para calcular esses números. Mais ou menos a ideia, porque os físicos também se importam com esse tipo de problema, porque a teoria de cordas, você pode imaginar que, no fundo, todas as partículas que conhecemos são cordas que estão vibrando. Essa vibração, ela vai num certo espaço. Mas quando uma corda vibra, se tem uma corda que vibra aqui, e você olha para o tempo passando, ela vai construir uma superfície. Tá? Se essa corda é fechada, ela vai ter essa superfície assim. Que esse aqui, na verdade, eu posso transformar uma esfera sem 2 pontos, tirando 2 pontos. Mas daí a questão é que para ver interações na física entre essas cordas, eu tenho que ver quantas, em alguns modelos simplificados, quantas cordas
desse tipo tem. E os físicos desenvolveram bastante técnica que matematicamente não era conhecida para depois o Kontsevich conseguiu encontrar a fórmula. Essa fórmula é bastante simples, tá? É uma fórmula que tem uma indução, tá? E essa fórmula, só para dar uma ideia, ND é igual somatório sobre D A mais DB. A soma de DA e DB tem que ser D, tá? E aqui o número de curvas DA vezes o número de curvas DB vezes DA ao quadrado, DB, e aqui vezes, tá? Vou escrever entre parênteses aqui, DB, 3D menos 4, 3D A menos 2, aqui A, e menos DA, e aqui 3D, não, aqui é D, desculpa, não tem, e aqui 3DA, menos 4 e menos 1. Essa fórmula de Kontsevich, que foi em 1994, depois vários séculos. Um problema tão simples para entender, para enunciar, mas essa fórmula foi resultado de muito trabalho. E para calcular essa fórmula, o que tem com o Moduli é que tem que saber toda a parametrização de curvas de grau D com um certo tipo de, por exemplo, aqui racionais. E aí, muitas dessas fórmulas, elas envolvem como a geometria desse espaço de Moduli é feita. Em particular, tem coisas que são de como os subespaços se intersectam dentro desse espaço de Moduli, que é chamada teoria de intersecção, que em topologia algébrica, uma parte dela é dada pelo o que se chama anel de homologia. Tá? Então, eu queria só dar uma ideia sobre esses espaços e por que são importantes e onde estão usados. Espero que mostrei uma coisa útil, assim. Desculpa se não tem muita coisa técnica, porque realmente, se começo a fazer coisa técnica, tem que fazer um curso de 3 ou 4 meses. Muito obrigado. E se tem perguntas, podem perguntar, podem comentar. Estou aqui para... Então, acho que está aberto o espaço para perguntas. Eu, particularmente, tenho uma. Bom, eu ainda estou um pouco novo no curso assim, de matemática, né, no bacharelado. Então, eu não tenho alguns conhecimentos técnicos para poder apreciar com toda a completude da palestra. Mas eu queria uma dúvida, assim, que agora minha bolsa de iniciação científica, eu estou trabalhando com sequências, né? Um espaço de Moduli pode ser feito em sequências, essa classificação e etc.? Sequências, no sentido de sequências numéricas? Isso, sequências inteiras. Pode ser que ele é feito de sequências. Por exemplo, o que eu relatei é só uma parte da história que, na verdade, envolve os números complexos. Tá? Mas tudo que eu falei também tem uma definição bem clara também, conhecido.
às vezes um pouco mais complicado, mas às vezes as técnicas são as mesmas, sobre corpos finitos. E aí, sobre corpos finitos, ou característica positiva em geral, tem uma noção do que são espaços p-ádicos. E esses espaços p-ádicos você pode pensar como se fossem os números p-ádicos são sequências. E se vou construir um objeto geométrico sobre eles, ele vai ser descrito como as coordenadas locais dele como um conjunto de algumas sequências p-ádicas. Então, sim, pode acontecer que isso acontece. A outra coisa é que, às vezes, quando tem uma métrica sobre esses espaços de Moduli, porque esses, a maioria são definidos na geometria algébrica, que trabalha sem métrica. Então, não trabalha com a noção de distância entre pontos. Mas quando tem um jeito de definir, tem muitos resultados legais que, por exemplo, para provar compacidade, tratar algumas singularidades, etc., com sequências. Mas sequências não são sequências numéricas, mas que são definidas com respeito à norma, então, no sentido de análise funcional sobre esses espaços. É um exemplo que posso dizer, tem uns objetos que se chama monopolos, que são uma coisa dual do elétron. O elétron é a fonte do campo elétrico. Aí tem equações que se chamam equações de Maxwell. E para ser as equações simétricas com respeito a campo elétrico e magnético, foi introduzido a noção de monopólio, que como se fosse uma carga magnética, que ninguém viu até agora, mas em algumas teorias tem um espaço de Moduli de monopólios, por exemplo, o Cyber-Witten, e a forma de provar que esse espaço é compacto é usando sequências numéricas com respeito a algumas métricas, mas um pouco métricas no sentido de Sobolev, assim, um pouco mais, mas dá para fazer coisas assim com consequências. Entendi. Obrigado, professor. Bem, aprendi bastante coisa, né? Como eu falei, talvez eu não tenha entendido absolutamente tudo, mas é muito interessante ter um contato primário, assim, com esse tipo de conteúdo fora de uma matéria da graduação, propriamente, né? Obrigado. Na verdade, muitas coisas que eu falei parecem um pouco abstratas, mas tem como fazer, explicar com um pouco mais de tempo, assim, como funciona, por exemplo, até espaços projetivos, assim, dá para ver até as cartas locais como são feitas. Não é complicado no sentido que, como qualquer coisa, quando você se acostuma com a linguagem, fazendo exercício e vendo, você já começa a ter intuição sobre como funciona. Então, eu acho que para vocês jovens, talvez é mais fácil do que para mim, assim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar aqui no chat, né? Eu abri o microfone também. A Mônica tinha comentado aqui no chat, né, que ela até tinha falado comigo que é um dos temas da pesquisa dela também, bem interessante. Eu coloquei ali que eu sou meio comprada para falar, porque eu gosto bastante desse tema, mas foi apresentado de uma maneira muito boa, assim, de uma maneira bem introdutória, justamente para quem não está tanto nessa área. E fico meus parabéns, professor, por uma ótima palestra. Obrigado. Aí, se alguém quer referência ou alguma coisa, também pode me escrever, posso mandar.
Ah, o único problema é que tem bastante coisa que para condensar, colocar é difícil, assim. Eu, na verdade, eu trabalho sobre coisas que chama instantons, e mais ou menos tem até uma maneira, esses vêm da física também, e tem uma maneira puramente algébrica, assim, usando álgebra linear mesmo, para descrever esses espaços de Moduli. Tem bastante trabalho assim para calcular o que se chama função de partição, etc., que são coisas muito bonitas, importantes, e tem uma como posso falar, um sabor de muita matemática que ninguém sabe. Então é um pouco na frente, dizemos. Um dos problemas é que, por exemplo, um desses espaços nem se sabe quantas componentes tem. Componentes, podem pensar como componentes assim, topológicas, assim, pedaços desconectados. Não se sabe nem quantos números. Se sabe só que o maior, alguma coisa vai aumentar, que se chama a carga, o maior de componentes vão aparecer. Mas não se sabe, por exemplo, se tem conexão, se tudo desconexo, tem algumas conexões, ou algumas que são, outras não, só para casos específicos, assim. Então, tem bastante trabalho. Espaço de Moduli tem bastante coisa também que se pode fazer. Uma das coisas, por exemplo, para essa fórmula de Conceivit é saber muita propriedade geométrica, algébrica, do que como são feitos esses espaços, até invariantes deles. E no mundo tem pessoas que trabalham sobre essas questões como questões enumerativas, como questões de classificação, como questões de dualidade, ver o mesmo espaço como o outro, é outra teoria. Então, é bastante diversificado, assim. Então, por isso que, às vezes, como tem história grande, às vezes é bastante difícil de colocar tudo junto, assim, numa palestra, mas o bom é que dá para dar uma ideia, assim, com exemplos simples. Então, Como eu falei, eu sou meio comprada, né? Mas eu acho justamente legal isso, assim, que usando essas noções que são meio abstratas, a gente consegue encontrar coisas muito cotidianas, aplicações no mundo da física, e aí a gente consegue olhar alguns exemplos que a gente trabalha na matemática, ao longo do curso, de uma maneira completamente diferente. Você colocou ali uma das coisas que eu gosto bastante, é a planificação do touro, né? E a gente vê o touro em cálculo 2, quando a gente aprende a rotação, né? Faz aquele círculo girando, e aí quando a gente vê ele planificado, é muito doido. Inclusive tem um livro que eu li, que eles mostram como você poderia jogar xadrez no plano, só que como se ele fosse num touro. E aí os movimentos seriam diferentes, né? E é legal você parar para pensar nisso assim por fora. Mas só para que o Renan falou ali que ele está no começo do curso e não viu isso ainda, você começa a ver um pouco disso em Introdução à Topologia, para a galera que está aí, mas é muito bom, e é muito bom ter palestras como essa que motivam justamente a gente a ir atrás e começar pesquisas nessa área. Eu acho muito legal, façam pesquisa nessa área. É bom, legal. Legal. Então, gente, mais alguma pergunta? Daqui a pouco eu tenho que sair também. Meu horário aqui já deu. Daí eu ia perguntar aí, talvez, uma última pergunta ou algum último comentário.
Que se for o caso, a gente já pode finalizar a palestra também, né? Tá gravada, vai ficar disponível no YouTube. Não vai ficar logo disponível no YouTube, né? Não vai ficar disponível daqui a umas semanas. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa. Só quero comentar uma coisa, talvez, é que é muito importante o que vocês estão fazendo na graduação é lembrar de exemplos. Lembrar de exemplos que podem ser vistos de maneiras diferentes. Porque é como slogans, mais ou menos. Um slogan, assim, ele às vezes é ruim, mas às vezes ele tem informações sobre a ideia que você quer. Então, tem alguns exemplos, por exemplo, o touro, e algumas coisas que se repetem muito em várias áreas. Esses exemplos, quando vocês escrevem, fazem um trabalho, alguma coisa, tentam analisar os exemplos mais perto do que vocês estão fazendo, e como um exemplo pilota, assim, que você pode ver como uma simulação das ideias que você quer aplicar, mais ou menos. Acho que isso é importante. Eu soube isso só no meu doutorado. Antes eu não pensava muito assim. Então, eu estou falando para vocês porque talvez se alguém me falou, seria muito útil. Ia ser muito útil. É isso.